Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje vamos falar sobre diversidade biológica e sistemática filogenética. Então vamos para mais uma aula de biologia, não é mesmo? Bom, o objetivo da aula de hoje, então, relembrar os sistemas de classificação dos seres vivos em reinos, domínios, filogenia, entre outros, compreendendo que os critérios, quais são os critérios atuais de classificação. Além de analisar as árvores filogenéticas, compreendendo as evoluções evolutivas inerentes à sua construção. Ou seja, como que constroem-se essas árvores filogenéticas, como é que funcionam, quais são as características que a gente coloca ali e que diferencia as espécies, ok? Bom, primeiramente a gente precisa saber como é que é dado o nome dos seres vivos, Então, como que é feita essa nomenclatura dos seres vivos, tá? Então, Carlos Linneu foi o primeiro, o responsável que criou essa forma de classificar os seres vivos, tá? Então, ele criou um sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos. Antes dele, o nome dos seres vivos era de acordo com a descrição do corpo desse animal, ou do seu comportamento, certo? Ou então o ser vivo era conhecido pelo nome comum. O problema do nome comum é que, por exemplo, nós temos a abelha, em português, em inglês já seria bee, em outras línguas, como você pode ver na imagem, tem várias outras nomenclaturas, Então são nomes bem diferentes, em outras línguas que podem ser traduzidos, tá? O nome científico, ele é um nome que vai perdurar pelo mundo todo, tá? Então ele vai ser um nome numa língua específica, seguindo algumas regras, e vai ser o mesmo no mundo todo, tá? Então nós temos o nome popular e nós temos o nome científico. Carlos Linneu foi o responsável por criar o sistema de classificação justamente para que a gente possa dar esse nome científico dos seres vivos corretamente, ok? Então, mas o que é a taxonomia, e o que é a sistemática? Qual a diferença entre os dois, tá? Então, a taxonomia é o trabalho de nomear e descrever essas espécies, tá? Ou categorias taxonômicas, por exemplo, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo o reino o mais abrangente e espécie o mais específico. Ok? E a sistemática inclui a taxonomia, tá? Além do estudo das relações evolutivas. E daí na sistemática é que a gente vai estudar as filogenias, Por exemplo, quais são os ancestrais ou qual é o ancestral de determinadas espécies animais ou vegetais, não é mesmo? Então a gente verifica através da filogenia quais são as características que unem algumas espécies e que podem ter vindo originalmente de algum ancestral. Certo? Então a sistemática une a taxonomia, além dessa filogenética, da gente observar essas árvores filogenéticas com as informações, com as características dos seres vivos que unem de acordo com esse ancestral, ok? Bom, a nomenclatura, como é que ela é feita, Então, Carlos Linneu, ele falou que o nome científico, ele tem que seguir algumas regras, tá? Quais são elas? A primeira coisa é que ele tem que ser em latim, tá? Que é uma língua morta, não tem mais mudanças por ser uma língua morta, tá? Então é por isso que a gente utiliza o latim, tá? O nome de cada espécie, então, ele é formado por duas palavras, tá? O nome do gênero e o epíteto específico, normalmente um adjetivo que qualifica o gênero, O epíteto específico é algum adjetivo que pode ter a ver com alguma característica ou não daquele ser vivo, depende de quem deu esse nome, ok? Aqui no exemplo, a gente tem a Loxosceles intermédia, Melo Leitão, 1934, é a pessoa que deu esse nome científico a este ser vivo. Que animal é esse? A aranha marrom, Aquela tão temida aranha marrom que é venenosa, é perigosa e que a gente tem nas casas, Então, Loxosceles seria o gênero, epíteto específico seria intermédia, e o conjunto todo é o nome científico, tá? Nome científico, então, Loxosceles intermédia, e o nome popular, aranha marrom. Existe somente essa Loxosceles? Não. Existem várias espécies, tá? Tem 3 principais aí que afetam principalmente a região do Paraná, tá? E que são as mais perigosas, porque a gente encontra mais facilmente dentro das casas, mas o nome comum para todas elas é aranha marrom, ok? Bom, vamos para a primeira atividade então, Em termos evolutivos, o urso polar, ursos marítimos, ele é mais próximo do urso cinzento, que é o ursus arctos, ou do urso panda gigante, que é a Ailuropoda melanoleuca? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa conclusão? Quais dessas espécies aqui, que em termos evolutivos, né, seriam mais próximas? Será que seria o urso polar, o urso cinzento, o urso panda gigante? Bom, se você pensou na relação, né, da taxonomia, né, nas classificações lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, o gênero e espécie, que são as últimas partes ali da classificação, né, são os mais próximos. E qual que é o gênero no nome científico? É justamente a primeira palavra, né? O primeiro nome. Então, todo nome científico, ele é o gênero, em seguida o epíteto específico. Então, aqueles seres vivos que têm gêneros próximos, né, parecidos, eles são mais próximos filogeneticamente falando, ok? Então, se você pensou ali que os ursos marítimos e os ursos árticos, eles são os mais próximos, né? Você acertou. Ok? Não que o urso panda gigante não tenha alguma característica de urso. Ele é um urso, porém, ele não tem características tão próximas, provavelmente não é um ancestral próximo comum, né? Entre eles. Eles são mais próximos por conta do mesmo gênero. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, a árvore filogenética deles, eles estariam em ramos próximos, tá? Já o urso panda gigante estaria mais distante. Por isso, ele não tem o mesmo gênero. Ok? Bom, com relação à classificação atual, né? A classificação atual proposta por Waze, né? Os sistemas dividem-se em 3 partes principais, tá? Que seria aqui bactéria, árquea e eucariotes, tá? A árquea, bactéria, desculpa, seriam as bactérias parasitas, aquelas que vivem no solo e na água mais especificamente, tá? A gente tem um outro grupo aqui, outro ramo, que seria o árquea, que seriam os crimiotróficos, procariontes, né? E muitos deles extremófilos. O que são essas palavras, né? Parecem palavrões, né? Quimiotróficos é relacionado à alimentação, né? Trófico é alimentação. Químio, química, né? Então, reações químicas e alimentação através de reações químicas. Então, seria algo parecido com a fotossíntese, a diferença é que não precisa da luz. Então, ele se alimenta, produz seu próprio alimento através de reações químicas, tá? Por isso, o quimiotrófico. Algumas bactérias têm essa capacidade, ok? Procariontes são aqueles seres vivos cujas células, né, não têm um núcleo especializado. Não tem aquela membrana que protege o núcleo separando do restante das organelas, ok? Quem são eles? As bactérias no geral, não é mesmo? E já os extremófilos são aqueles que conseguem sobreviver em situações extremas, né? Um calor muito grande, temperaturas extremamente frias. Por exemplo, o tardígrado, né? O tardígrado, ele é um ser vivo que consegue, ele é considerado extremófilo porque ele consegue viver em situações bem extremas. Ok? E o último grupo ali seriam os eucariotes, que seriam todos os eucariontes, né? Aqui a gente tem ser humano, paramécio, né? Euglena, tripossoma, giardia, tricomonas, né? Que seriam ali, né? Tem uma mistura ali de vermes, a gente tem alguns protozoários, né? Ser humano. Então, o que são os eucariontes? São todos aqueles cujas células tem um núcleo especializado, separado, né, delimitado por uma membrana, né, que separa das outras organelas celulares, ok? Então, a gente está analisando aí com relação às células, tá? Eucariontes são aqueles que têm um núcleo, procariontes não têm, ok? Com relação ao conceito de espécie, tá? Existem 3 conceitos principais. O primeiro deles é o evolutivo, tá? Que é uma única linhagem de populações ancestrais descendentes que é distinta de outras linhagens e que tem sua própria tendência evolutiva, né? Contingência histórica. Então, o que significa isso, né? Ele vem evoluindo, né? Veio evoluindo de outra espécie, né? Outras espécies, e que tem o seu próprio, com relação ao seu habitat, né, com relação à sua alimentação, né, algumas características que vão prevalecer, ok? A gente tem o conceito ecológico, né, que é uma linhagem que ocupa uma zona adaptativa diferente daquelas de outras linhagens na sua área de distribuição e que vai evoluir separadamente de outras linhagens. Então, o que seria isso, né, esse conceito ali ecológico? Teria a ver, por exemplo, se você tem uma ilha, essa ilha se separa por algum motivo e nessa ilha existia alguma espécie de animal, por exemplo, ou uma planta, e por conta dessa separação, né, cada pedaço da ilha ficou num clima diferente, numa situação diferente, com recursos diferentes. Então, algumas características vão prevalecer e são essas que vão ser passadas para os descendentes, né? Então, aí a gente está falando mais especificamente sobre o habitat, sobre o local ali que vai diferenciar uma espécie da outra, ok?
E a gente tem um terceiro conceito, que é o conceito filogenético, que seria o menor agrupamento diagnosticável de um conjunto de organismos dentro do que é um padrão parental de ancestrais e descendentes. Isso quer dizer aqui, observando a imagem, que esse aqui, né, o mais baixo aqui é o mais antigo, seria o ancestral comum das espécies A, B, C e D. Né? E o que diferencia? Cada uma delas aqui tem um nó, né, que liga com o ancestral comum, certo? Esses nós são características, tá? Então, por exemplo, essa característica que está nesse primeiro nó aqui, ela é compartilhada por todos, né, A, B, C e D. Já essa característica que está no nó do C, o D não tem, a espécie D já não teria. Ok? E assim sucessivamente. Então, o A tem todas as características e o D só vai ter essa primeira, que une todos eles a um ancestral comum. Ok? É assim que a gente analisa as árvores filogenéticas, tá? Com relação à filogenética, mais especificamente, tá? Então, é um sistema de classificação baseado na filogenia, que organiza as espécies, outros grupos, a forma de refletir na compreensão de como eles evoluíram a partir dos seus ancestrais. Né, do seu ancestral comum, assim, quais características que aproxima essas espécies, às vezes uma, às vezes duas, às vezes várias características que faz com que eles sejam mais próximos, né, filogeneticamente, tá? Então aqui, por exemplo, né, a simetria bilateral, né, bilateria. Simetria bilateral é quando você consegue dividir o corpo em duas partes iguais. Tá? Então, todos esses aqui teriam a simetria bilateral. Aí a gente tem, por exemplo, com relação ao desenvolvimento, né, embrionário, protostomia, em que a boca surge antes, né, do ânus, deuterostomia, em que o ânus surge antes da boca, durante todo o desenvolvimento embrionário. Tá? E xena coelomorfa seria um intermediário entre os dois que acabou diferenciando, então ficando separado dos dois, porque não é só, não desenvolve primeiro a boca, nem desenvolve primeiro o ânus, é meio que uma mistura dos dois, ok? Isso aqui já é extinto, né? O que nós temos hoje em dia, por exemplo, são protostômios e deuterostômios, ok? Então, através dessa análise da árvore filogenética, a gente consegue saber qual ou quais características que vão aproximar essas espécies, tá? A cladística e a sistemática filogenética, né? O que elas têm a ver uma com a outra? Na verdade, uma coisa junta a outra, né? Então, na sistemática filogenética, entende-se que um caráter poderá ser modificado na descendência, apresentando novas variações que são herdáveis nas próximas gerações. E essa nova variação é chamada de condição derivada. O que é essa nova variação? É uma característica que surgiu e que prevaleceu, tá? Então, por exemplo, lá no protostômio, né, que a boca surge antes do restante do ânus, por exemplo, tá? Então, no caso, a boca surgiu antes, então todos aqueles seres vivos têm com a boca, durante o desenvolvimento embrionário, a boca surgiu antes, certo? É uma característica que foi passada de geração para geração, certo? Então, aqui, ó, a cladogênese é essa questão aqui do nó, aquela característica que está em comum. Então, por exemplo, esse primeiro nó é uma característica que tem em comum o B e o A, né? A e B, os dois seres vivos ali que estão, né, no A e no B, naqueles dois ramos ali, eles têm em comum essa característica que foi passada, né, de geração em geração, ok? Essa característica que está aqui, ó, no nó A, só ele vai ter. E se surgirem novas, né, espécies que, né, tenham, né, junto, né, essa característica ali, ela vai ficar um nó que vai unir mais de uma espécie, ok? Isso só ao longo do tempo para a gente saber, certo? E o método filogenético, né, são caracteres derivados de um ancestral comum, que são os apomórficos, né? Na árvore aqui está mostrando as relações evolutivas de um grupo fictício, tá? Para a gente entrar, então, no como que acontece, né, essa separação, tá? Então, são criaturas parecidas com o camundongo. Então, aqui nós temos o ancestral comum, que seria o camundongo, e a partir dele, né, a gente vai ter vários outros seres vivos, vários outros espécies aparentadas do camundongo, que têm características distintas, ok? Então, as letras A, B, C e D apresentam espécies atuais do grupo. A base ou a raiz da árvore mostra o mais recente ancestral, que no caso ali é o ancestral comum camundongo. Tá? Então, as partes da árvore filogenética, né? Ela vai representar aqui as relações que estão posicionadas nas pontas dos ramos, tá? Então, a gente tem aqui nessa imagem, tá? Um ancestral comum, então na outra árvore estava virada para cima,
Essa aqui está de lado, mas a forma de a gente ler essa árvore filogenética é do mesmo jeito. Então aqui nós temos um ancestral comum, uma característica que une todos esses aqui, porém, essa característica, esse aqui só tem essa, tá? Outros aqui, o A, B, C e D, eles compartilham outras características diferentes, tá? Então aqui são as espécies mais atuais, aqui seria a espécie mais antiga, né, os ancestrais, e cada um desses nós aqui vai delimitar ali uma característica que uma ou mais espécies vão compartilhar. Isso quer dizer que a espécie E, por exemplo, não tem as características que A, B, C e D tem, ok? Tá? Cada ponto, então, cada nó representa um evento, uma divergência que separa os dois grupos descendentes, tá? Em cada ponto da ramificação fica o mais recente ancestral comum a todos eles, tá? Conforme eu já expliquei antes. Ok? E a gente tem várias representações. Então a gente chama de cladograma, né? A cladística tem a ver, né, com a palavra cladograma, que é justamente essa representação. Tá? Então o cladograma ele pode ter várias formas de representação, as mais comuns são essas daqui, né? O filograma e o cladograma. Todas elas estão corretas, o importante é que você tenha ali um ancestral comum e separado ali as características que vão delimitar cada uma das espécies descendentes, ok? Bom, vamos para a atividade 2 então. Observe e responda. Então a gente tem aqui um cladograma, tá? De plantas, né? Então nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As angiospermas ali na letra A são as mais próximas das gimnospermas ou será que são das pteridófitas? Explique. Letra B, qual é a característica que reúne pteridófitas, gimnospermas, angiospermas em um grupo só? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu analisar essa árvore filogenética, esse cladograma? Você conseguiu descobrir, né, as angiospermas, essas aqui, né, a árvore, por exemplo, a laranjeira, né, que ele dá o exemplo, tem a moreira, tem várias árvores que, né, tem flor, fruto, semente. Elas são mais próximas das gimnospermas ou das pteridófitas? Qual característica, né, que está reunindo todas elas num ancestral comum? Certo? Se você lembrar da minha explicação anterior, o ancestral comum é esse que está aqui embaixo, e ele tem aqui um nó, que é uma característica que vai ter em todos eles, né? Tá? Bom, então aqui, ó, das angiospermas, no caso, né, as angiospermas, elas são mais próximas das gimnospermas. Por quê? Porque elas têm uma característica ali em comum entre elas, né, que no caso ali é a semente. São dois grupos de plantas que produzem semente. Angiospermas produzem mais coisas, né? Por exemplo, a gente tem ali o fruto, coisa que gimnosperma não produz, certo? Mas o que une as duas é a semente. Por que elas não são próximas das pteridófitas, apesar de estarem num ramo meio próximo, né? É porque aqui, ó, elas estão mais próximas, tem uma característica, um nó ali em comum. E a característica, né, na letra B, que une todas elas aqui, né, aliás, né, pteridófita, gimnosperma e angiosperma é justamente os vasos condutores de seiva, algo que as briófitas não têm, tá? Então as briófitas, elas são plantas, mas são uma linhagem separada, que são as mais primitivas, digamos assim, mais simples, né? Não tem vasos condutores de seiva, ok? Então, através da análise da filogenia, a gente consegue saber quais são mais próximas, né, evolutivamente falando, tá? Quais características que unem elas ou não, ok? Bom, então nessa aula a gente estudou um pouco sobre os sistemas de classificação dos seres vivos, compreendemos quais os critérios atuais de classificação, observamos as árvores filogenéticas, compreendendo as relações evolutivas, né, envolvidas nessas árvores filogenéticas, entendemos como que faz essa leitura de uma árvore filogenética. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.